Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel para a nossa reflexão. Quero compartilhar uma palavra ao teu coração essa manhã. Livro do profeta Joel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro desse profeta e buscasse permanecer com a sua Bíblia aberta. Amém? Nós iremos expor alguns textos do profeta Joel. Será de muita valia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Joel. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou ainda, diga: eu também. Tem gente procurando. Glória a Deus, que alegria, que maravilha, que bênção. Livro do profeta Joel. Joel Pinheiro. Eita, Jesus, é forte, mano. Esse profeta aqui não brinca, não. Profeta pentecostal. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. A partir do capítulo 1, verso 1. Nós vamos até o 15, mas no decorrer da mensagem nós iremos continuar nos capítulos seguintes. Por isso que eu quero que você leia comigo e aí cola a tua mão aí na Bíblia e não deixa ela fechar, certo? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou do cortador, o migrador comeu, e o que ficou do migrador, o devorador comeu, e o que ficou do devorador, o destruidor comeu. Despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos os que bebem vinho, por causa da embriaguez, porque tirado é de vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e a lançou por toda a terra, e os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, trabalhadores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e libação foi cortada da casa do vosso Deus. Santificai em jejum, convocai a assembléia solene, congregai os anciãos, os moradores dessa terra, a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, um dos temas mais centrais de toda a Bíblia Sagrada é a respeito do grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia descreve esse dia como o dia em que Deus restaurará todas as coisas. Todas as coisas serão restauradas, assim como eram no jardim do Éden antes do pecado. Nós sabemos que foi o pecado, a consequência do pecado, que desestruturou toda a criação. Mas esse dia, nesse grande dia do Senhor, tudo será restaurado. Tudo será como no início, será um dia em que de uma vez por todas, todo o mal será aniquilado e todos os ímpios serão destruídos. O profeta Isaías, categoricamente, ele revela que toda essa ação justa de Deus, relacionada ao grande dia do Senhor, será executada pelo representante humano de Deus. O representante humano de Deus, a quem o profeta Isaías chama de o ungido. Na língua hebraica, o Machia. Na língua grega, o Cristo. Ambas têm o mesmo significado. O Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. E o livro do profeta Joel, ele vai nos mostrar cenas desse dia, cenas desse grande e terrível dia do Senhor, que nos ajudam a compreender melhor o fim dos tempos. E de que forma eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos reagir aos sinais do grande e terrível dia do Senhor. E juntos nessa manhã nós iremos perceber o quanto a mensagem do profeta Joel, mesmo sendo escrita há cerca de aproximadamente 3.000 anos atrás, o quanto ela continua atual para os nossos dias. O quanto essa mensagem ela continua dialogando perfeitamente com a nossa realidade. E nós iremos aqui nesse livro, nessa manhã, observar 3 cenários, 3 cenas desse grande dia. A primeira cena está justamente nessa leitura que eu e você fizemos nessa manhã, do verso 1 ao 15 e até o 20. Você vai ver o primeiro cenário, a primeira cena desse grande dia. O profeta descreve esse primeiro cenário como um cenário caótico, produzido por um fenômeno natural. E ele descreve esse fenômeno natural em uma variante de 4 gafanhotos, 4 espécies de gafanhotos. Uma primeira nuvem de gafanhoto que assolou a terra naqueles dias foi uma nuvem de gafanhotos chamada de gafanhotos cortadores. Nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que Israel e a Palestina naquele tempo era uma nação agrícola, dependia da agricultura, dependia da pecuária. E uma vez que esses gafanhotos cortadores começavam a cortar toda a vegetação daquele tempo, automaticamente o povo estava enfrentando uma crise econômica. Como se não bastasse, meu irmão e minha irmã, outro tipo de gafanhoto, uma variante, os gafanhotos migradores, eles iam migrando de um lado para o outro, devastando tudo. E aquilo que o cortador e o migrador não conseguiam destruir, uma outra variante de gafanhotos chamado devoradores, devoravam agora não somente plantas e vegetações, como também animais. E aquilo que esses 3 gafanhotos não conseguiam destruir, um outro variante de gafanhotos chamada gafanhotos destruidores,
destruíam tudo. Meu irmão e minha irmã, olhe comigo para esse cenário devastador de crise econômica, de crise social. E na leitura que eu e você realizamos, nós iremos perceber que esse primeiro cenário, desse fenômeno natural que veio sobre aquele povo, nós iremos descobrir que vários grupos foram afetados. Foi uma crise, um fenômeno que não veio apenas sobre um determinado tipo de pessoa. Nós iremos perceber a variedade de pessoas que foram afetadas por aquela crise. Observe comigo, por exemplo, o que o texto nos revela no verso 5 ao verso 7. Vai nos dizer que os bêbados, os vinhos, os embriagados, eles foram afetados. Ei, os bares daquela época foram fechados. Não havia mais vinho para os embriagados se embriagarem. Não havia. Os bares daquela época foram fechados. As festas daquela época foram canceladas. Casamentos, toda festa que dependia da presença do vinho havia sido cancelada naquela época. Meu Deus. Quer ver um outro grupo que foi afetado? Verso número 8 vai dizer que os justos também foram afetados. Uma virgem está cingida, chorando luto, no verso número 8, por causa da morte do seu marido. Aqueles gafanhotos estavam matando até pessoas. E você vê uma mulher virgem, pura, justa, que mesmo assim está chorando e sendo afligida por aquela crise. Vemos de um lado os ímpios, bêbados, mas vemos que a doença, o fenômeno também atingiu os justos, as pessoas puras. Um terceiro grupo, que está aqui no verso número 9, acompanhe comigo: foi cortada a oferta de alimentos e libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. Aquele fenômeno afetou até mesmo os cultos. Meu Deus! Quem está entendendo o mistério de Deus aqui? Os sacerdotes estavam tristes. Não havia mais sacrifícios. Os templos, comunidades, sinagogas estavam fechados. Não tinha mais culto, meu irmão e minha irmã. Porque o fenômeno afetou o ímpio, afetou o justo e afetou também os religiosos, os líderes. Quer ver um outro grupo? Verso de número 10 vai nos dizer: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Não só as pessoas, não só a vegetação, toda a terra, todo o globo, toda a globalização daquele tempo foi afetada profundamente por aquele fenômeno natural. A tristeza era um sentimento recorrente no rosto das pessoas. Verso de número 11, acompanhe comigo: envergonhai-vos, trabalhadores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Aí no verso 12 vai descrever alguns trabalhadores que ficaram desempregados, porque as empresas agrícolas daquele tempo não tinham mais matéria-prima para trabalhar. Os trabalhadores ficaram desempregados. O desemprego aumentou. Eles estavam lidando não apenas com uma crise de fenômeno natural, mas com uma crise espiritual, uma crise econômica, uma crise conjugal. Era uma crise que afetava muitos e muitas pessoas. A conclusão, no verso 12, parte B, vai nos dizer
que não havia mais alegria entre os filhos dos homens. A tristeza e o desespero haviam tomado conta. Por que você olha para aquele cenário e olha para o nosso cenário atual? Há alguma diferença? Há alguma diferença nesses dois cenários? Sabe, meu irmão e minha irmã, se formos comparar aqueles problemas com os nossos problemas, iremos perceber que são os mesmos. Os bares estão fechados, carnavais estão sendo cancelados, as grandes festas tradicionais estão canceladas. Mas não apenas os ímpios estão sendo penalizados, nós temos chorado a morte de pessoas justas. As igrejas estão sendo afetadas por esse fenômeno natural que nós estamos enfrentando. A única coisa que muda é que aquele fenômeno natural ele vinha através de insetos, e hoje o nosso fenômeno que estamos enfrentando vem através de um vírus mortal, que embora tenha respirado um pouco agora, mas com áreas de possíveis prejuízos futuros, porque ninguém sabe se pode vir a segunda nuvem, dessa variante. Quem sabe essa primeira nuvem tenha sido apenas o portador, ninguém sabe. Se virar uma segunda variante, uma terceira variante, uma quarta variante, ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Mas é possível que, olhando para o livro de Joel, escrito há quase 3.000 anos atrás, nós estejamos apenas descrevendo a nossa realidade hoje. Os justos estão sendo afetados, as igrejas estão fechadas. Hoje nós estamos nos reunindo aqui, mas já tem igreja que fechou completamente. E está só no culto online. A religião está sendo afetada. Pessoas estão chorando a morte de seus entes queridos. O desemprego aumentou assustadoramente. A terra continua triste, meu irmão e minha irmã. A única alegria que existe é a alegria do povo de Deus que está firmado em Deus. Mas se você tirar um pouco a sua visão desse foco e for olhar para fora, você vai ver a tristeza estampada no rosto das pessoas, o desespero, a preocupação, os filhos. Perceba que no início o profeta está falando aqui que foi algo que marcou, que devia ser contado para os filhos dos filhos e dos filhos. Essa pandemia do coronavírus que estamos enfrentando foi a maior, talvez a maior de toda a história, que afetou assim profundamente o globo. É possível ter tido doenças mais devastadoras no passado? Sim. Mas naquela época não tinha internet para globalizar uma doença ou um fenômeno natural dessa maneira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para esse cenário de crise, e é nesse contexto que o profeta Joel ele vai aparecer. É nesse contexto adverso que o profeta Joel vai aparecer diante desse primeiro cenário. Ele irá aplicar algumas verdades para o seu tempo, que nós precisamos urgentemente tomá-las e nos apropriar para este tempo, para a glória de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com o profeta Joel aqui é que a preocupação do profeta não estava no impacto daquela situação, e sim a respeito do propósito pela qual ela estava acontecendo. A preocupação do profeta Joel era o que Deus está fazendo através dessa situação, o que Deus está fazendo através dessa crise agrícola. Ele discerniu aquele tempo e percebeu que aquele fenômeno dos gafanhotos, ele fazia parte dos propósitos divinos.
No meio daquela crise, o profeta preferiu, escolheu crer na soberania de Deus. Os homens haviam perdido o controle de tudo, mas para o profeta Joel, Deus continuava com o controle daquela situação. Para os empresários daquela época, para os sacerdotes daquela época, não havia mais esperança, mas para o profeta Joel ainda havia esperança. Para o profeta Joel, confiar na soberania de Deus era o melhor remédio para aquele tempo de crise. Meu irmão e minha irmã, crer na soberania de Deus ainda é o melhor remédio para nós nesse tempo de crise. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: fica tranquilo, Deus está no controle. Os governantes perderam o controle, mas Deus ainda está no controle. A pandemia veio e assolou o mundo, mas Deus ainda está no controle. O coronavírus assolou o mundo, mas Deus ainda está no controle. E quando Ele está no controle, não importa o Covid, não importa a pandemia, não importa a variante, não importa os agravantes, Ele permanece no controle. Ele está no controle de tudo. O mesmo Deus que permitiu a pandemia nos assolar é aquele que tem nos guardado no meio dela, porque quando Ele quer, Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, porque Ele é Deus. E Eclesiastes capítulo 7, verso 14 vai dizer que Ele permite o mal e Ele permite o bem. E o sábio Salomão vai dizer que o amanhã pertence somente a Ele. Creia nisso. Se o mal vier, Ele é Deus. Se o bem vier, Ele continua sendo Deus. Confie na soberania dEle. Ele sabe o que está fazendo. Os governadores não sabem. Os governadores estão desesperados. Bota um decreto hoje aqui, outro ali, outro acolá, libera tudo, vai para as casas, volta. Todo mundo sabe o que estão fazendo, mas Deus continua no controle. A segunda lição que eu aprendo aqui com o profeta Joel é que ele olhou para a palavra. Joel olhou para a palavra. Ele sabia que aquele fenômeno dos gafanhotos era algo que já estava na palavra. Se você for voltar em Deuteronômio capítulo 28, do verso 38 ao 42, Deus já havia dado a lei ali, que se o povo, lá no deserto, para Moisés, que caso o povo um dia viesse a desobedecer, o povo viesse a praticar prostituição, a idolatria, Deus iria enviar gafanhotos para punir o povo. O profeta Joel não se desespera, porque ele não está olhando para a situação, ele está olhando para a palavra. Ele sabe, vê o gafanhoto, a palavra já dizia que ele viria. Em segundo lugar, o profeta Joel, ele chega à seguinte conclusão. No verso número 15, ele vai dizer, acompanhe comigo: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O profeta Joel sabia que se o povo estava sendo penalizado, isso significava, de acordo com a palavra, com o que os profetas disseram, que o dia do Senhor estava próximo, porque os ímpios estavam sendo penalizados. Ele olha para aquela situação como algo que já estava descrito na palavra e como algo que estava apontando para o dia do Senhor, o dia que tudo seria restaurado. Foi assim que ele olhou para aquele fenômeno. O dia do Senhor está próximo. Sabe qual é o nosso problema? É que quando uma crise dessa chega, que quando uma pandemia dessa aparece, atormentando todas as pessoas, ao invés do crente correr para a palavra, ele corre para o jornal. Meu Deus! Ao invés do crente correr
para o que a Bíblia diz a respeito, o crente vai correr para o YouTube, vai correr para o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Aí se atribula, sabe por quê? Porque as pessoas que estão ali falando estão em pavor, estão apavoradas. Tem camarada que durante essa pandemia toda não pegou na Bíblia, mas não saiu de frente da televisão. O número está aumentando, não sei o que, não sei o que. Está morrendo aqui, está morrendo ali, está morrendo ali, está morrendo você. Ai meu Deus! Tem gente aí apavorado, desesperado, escondido debaixo da cama, não sai mais de casa. Ai meu Deus, está vindo a pandemia, está vindo isso, está vindo aquilo. Porque não confia em Deus, porque não vai para a palavra, porque não entende o que Deus está fazendo. E nós sabemos que essa pandemia já havia sido também revelada na palavra. Assim como a crise dos gafanhotos havia sido revelada em Deuteronômio, essa crise da pandemia já foi revelada em Mateus 24, verso 7. Que nos últimos dias nós viveríamos guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias por todo o mundo. Então, meu irmão e minha irmã, tudo isso que está acontecendo aponta para a palavra e aponta para o grande dia do Senhor que está chegando, que está se aproximando. Mas a questão é que o profeta não se limitou a apenas compreender e discernir o seu tempo. Deus lhe deu uma palavra e ele liberou essa palavra. O profeta não ficou apenas brincando de desvendar enigmas. Isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu porque... Não. Deus lhe deu uma palavra. Porque não é sobre compreendermos os sinais do fim, mas sim sobre o que devemos fazer diante desses sinais. E o profeta compreendeu isso, e ele vai liberar uma palavra que Deus colocou no seu coração, e ele vai desenvolver um direcionamento profético para quem? Para os líderes religiosos do seu tempo. Verso 13 e verso 14, acompanhem comigo, ele vai dizer: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Ele está aqui se referindo aos pastores de sua época, aos ministros de louvor da sua época, e ele está dizendo: é tempo de gemer, é tempo de se vestir em pano de saco, é tempo de santificar um jejum. Ele está se dirigindo, se reportando nesse primeiro cenário à liderança espiritual de seu tempo. E está dizendo para eles: ei, você que é pastor, ei, você que é ministro de louvor, vai chorar, vai se humilhar, vai jejuar, vai se vestir em pano de saco, vai colocar a tua boca no pó. Meu Deus! Ele está confrontando os líderes espirituais de sua época. É isso que ele está fazendo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque infelizmente, diante de cenários de crise, os líderes costumam se acomodar. Foi isso que Faraó fez no seu tempo. Ele não sabia o que fazer quando veio a crise agrícola e afetou o povo. Ele se desesperou, se acomodou. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Em época de fartura, qualquer faraó governa, mas em tempos de crise, somente homens de revelação. Foi nesse cenário que José apareceu com discernimento a respeito do que estava acontecendo, e foi ele quem liberou o direcionamento. E tem muitos líderes assim, que aproveitaram a pandemia para tirar férias. Fechou as igrejas. Irmãos, não pode mais ter culto. Aí fica em casa, agora eu vou tirar férias. Não tem mais dor de cabeça, não precisa mais se preocupar. Deixa, as igrejas estão fechadas mesmo. Aí ficou em casa, relaxando. Teve pastor que passou 4 meses sem sequer mandar uma mensagem no WhatsApp para os membros da sua igreja.
Teve pastor que não se propôs assim, quer fazer uma live. Teve muito pastor que aproveitou essa pandemia e ainda está aproveitando e está torcendo para que haja um novo lockdown para tirar férias. Pessoas que não têm compromisso, que não têm comprometimento com as vidas, com as pessoas. É por isso que o profeta está aqui cutucando na ferida. Ei pastor, levanta da cama. Ei pastor, sai da frente desse Netflix. Ei pastor, sai dessa praia. Coloca a tua boca no pó. Vai orar, vai jejuar pelo povo. Eu louvo a Deus porque foi no meio da pandemia, meu irmão e minha irmã, que essa igreja nasceu. Foi no meio da pandemia que nós enfrentamos o vírus para resgatar as vidas que foram abandonadas, desprezadas pelos seus líderes espirituais. Esse é o primeiro cenário. Um fenômeno natural que aflige todas as esferas, todas as classes sociais, e um profeta que se levanta para dar um direcionamento para o seu povo. Primeiro cenário. O segundo cenário, ele acontece a partir do capítulo 2. Vira a página aí. Do verso 1 ao 11 será nos apresentado o segundo cenário, a segunda cena desse grande dia do Senhor. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas resumidamente o que acontece aqui do verso 1 ao 11 é que agora não é mais um exército de gafanhotos que está vindo assolar o povo. Agora é um exército militar, uma nação inimiga, o império provavelmente da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, está se organizando para marchar contra o povo de Deus. Sabe, e o que mais me choca, sabendo que aquele exército está vindo para cercar a cidade, para destruir a cidade, é que o verso 11 vai nos dizer que é o Senhor. Olha aí, verso 11: o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Sabe quem está vindo à frente daquele exército inimigo para destruir a cidade e o povo? É o próprio Deus. Meu Deus. Como é que Deus está comandando a ação do inimigo? Até mesmo o ataque do inimigo está debaixo da permissão divina. Meu Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Ele está numa coleira que só vai até onde Deus quer. Essa pandemia só vai até onde Deus quer. E só foi até onde Deus quis. É verdade. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para um outro cenário. Que assim como aqueles gafanhotos estavam apontando para o exército militar da Babilônia que viria para saquear o povo, essa pandemia está apenas apontando para um exército militar da nova Babilônia, liderada pelo anticristo, que está vindo para perseguir a igreja. Nós precisamos estar atentos a isso. Que essa pandemia é apenas um prenúncio a respeito do grande e terrível dia do Senhor, meu irmão e minha irmã. Mas o profeta ele não está inerte. Diante desse segundo cenário, preste atenção. O profeta tem uma nova postura. E em primeiro lugar, o profeta ele vai dar um novo direcionamento profético. Leia comigo o verso 1, capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Ele vai pedir, vai ordenar que as trombetas sejam tocadas. Trombeta aqui no hebraico é o termo shofar. Shofar,
que era um instrumento feito de chifre de carneiro, que era utilizado para avisar ao povo, a uma cidade, que um ataque inimigo estava a caminho. E a ordem do profeta é o seguinte: toca essas trombetas aí e avisa o povo que o exército do inimigo está vindo. Ele está aqui decretando um estado de alerta. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer algo para você. Aquela crise de gafanhotos passou e o povo se acomodou. E o povo voltou às mesmas práticas. E aí aparece um segundo cenário, onde o profeta mais uma vez diz: toca a trombeta, manda o povo se acordar, manda o povo ficar em estado de alerta, porque está vindo agora o segundo ataque. Não é mais gafanhoto, agora é um exército. Meu Deus! Irmão e irmã, essa pandemia está passando, entre aspas, e já tem muito crente se acomodando. Teve muito crente aí que durante a pandemia: ai, o mundo vai se acabar, eu vou morrer, ai meu Deus do céu, eu não posso morrer sem Jesus não. Voltou para a igreja, se reconciliou nos primeiros dias, aquela coisa toda e tal. Por que esses templos não se abrem? E veio para a igreja, mas passou um pouquinho, epa, o negócio melhorou, sacude por ali, porque parece que Jesus vai demorar mais um pouquinho. Vai nessa. Hoje Deus está tocando a trombeta nessa manhã, dizendo: fique em estado de alerta, porque há um exército do anticristo vindo para perseguir a igreja. Jesus está voltando. Não há tempo para descansar, não há tempo para relaxar, não há tempo para voltar a dar umas escapulidas, não! É tempo de estar em alerta. É tempo de estar compreendendo o que Deus está fazendo, porque o Senhor está vindo, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, eu quero ser encontrado trabalhando. Meu Deus! Jesus não vai vir para buscar um povo que está esperando por Ele. Jesus vai vir para buscar um povo que está trabalhando para Ele. Aleluia! Esperar, saber que Ele vem, não vai mudar nada. Você pode saber as 23 teses do Apocalipse, mas se você não estiver trabalhando, ocupado, você vai ficar. Meu Deus! Para dar notícia. Porque não é sobre você saber, é sobre você ser. Você precisa estar ocupado, trabalhando de tal forma que tanto faz ele vir antes, depois, no meio, amanhã, hoje. Você não vai se preocupar, porque você está trabalhando, você está ocupado. Tem crente que pensa: vou me preparar aqui, eu vou encher um depósito aqui de comida, vou fazer uma casa numa caverna, vou fazer um estudo aqui para saber qual é o dia exato que ele vai vir, o tempo que ele vai vir. Meu irmão, não quero dar uma de esperto. O mundo é dos espertos, mas o reino é para os filhos. Não é sobre a sua esperteza, é sobre o seu serviço. Se ocupe, se proponha, esteja trabalhando, ocupado, clamando, tocando a trombeta, porque Jesus está voltando. Aleluia! Segundo direcionamento profético nessa segunda cena está no verso de número 12. Preste atenção, o profeta vai dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Isso com Jesus, choro e com pranto. Aleluia! Primeiro direcionamento nesse segundo cenário: fique em estado de alerta. Segundo direcionamento: se converta. Uau! Aleluia! Você sabe o que significa se converter?
O termo aqui, se fosse no grego, seria metanoia. Significaria mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de forma de pensar. Mas Joel foi escrito no hebraico. O termo aqui não é metanoia, o termo aqui é techuvá. Sabe o que significa techuvá? Quando ele está dizendo aqui convertei-vos, ele está dizendo aqui techuvá. Techuvá significa retorne à origem. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? É tempo de voltar. E tem pessoas essa manhã aqui que precisam voltar. Precisam voltar à origem. Precisam voltar ao jardim. Precisam voltar ao primeiro amor. Precisam voltar para o secreto. Precisam voltar a sentir a presença de Deus. Precisam voltar a pregar o evangelho. Precisam voltar a chorar. Precisam voltar a orar em línguas. Precisam profetizar. Ei, meu irmão, é tempo de voltar. É tempo de voltar às origens. É tempo de voltar ao profundo. Sai do raso. Volta para Jesus. Feche os seus olhos por alguns momentos. Feche os seus olhos e levante suas mãos e diga para o Senhor: Deus, me leva de volta. Me leva de volta essa manhã, Deus. Eu quero voltar, Pai, aquele tempo que eu chorava. Senhor, eu quero voltar aquele tempo que eu sentia a Tua presença. Ah, meu Deus, me leva de volta ao primeiro amor, ao tempo que o meu coração queimava. Eu quero dar alguns segundos para você pedir ao Senhor e declarar ao Senhor que você quer voltar essa manhã. Techuvá, techuvá, é tempo de voltar. Essa manhã não é uma manhã normal, essa manhã é uma manhã profética de Deus para a tua vida. É manhã de voltar para a presença dele. Ah, irmão Beto, eu estou afastado, volta. Irmão Beto, eu estou desviado, volta. Volta enquanto é tempo. Volta. O tempo está propício, o ambiente está agradável para o agir de Deus na tua vida. Você que vai sentir vontade nessa manhã de se reconciliar com Deus, volta. O terceiro direcionamento do profeta, no verso 15, parte B, ele vai dizer o seguinte: tocai a trombeta em Sião. Vai chamar a atenção mais uma vez e vai dizer: santificai o jejum. O jejum é um dos exercícios espirituais da maior importância. Porque quem jejua tem urgência. Quem jejua tem pressa para buscar a Deus. Quem jejua está dizendo para Deus que não tem fome de alimento, e sim fome da presença. Quem jejua, meu irmão, minha irmã, está dizendo para Deus que o alimento do Espírito é mais importante que o alimento do corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31: quer comais e quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se comer para a glória de Deus, se comer é para a glória de Deus, e jejuar é para a glória de Deus. Então qual a diferença entre comer e jejuar? É que quando você come, você está comendo o alimento da terra, mas quando você jejua, você está comendo o alimento do céu. É tempo de jejuar? Então vamos jejuar. Vamos fazer a barriga do seu estômago roncar por alguns dias. Vamos proclamar um jejum durante essa semana, enquanto o decreto está em vigor. Porque os decretos dos homens não anulam os propósitos de Deus. Enquanto o exército está vindo, o povo estará jejuando.
primeira cena aos líderes, pastores e ministros, dessa vez o negócio vai ser diferente. Para a primeira cena, gafanhotos, os líderes são confrontados. Para a segunda cena, todo o povo agora vai ser confrontado para fazer essa Assembleia Solene. O que é Assembleia Solene? Assembleia Solene está em espírito de oração, jejum, santidade, vigilância. Mas quem que deve participar, irmão Alberto Júnior? Só os pastores, só aqueles irmãos que já são velhão na fé, não. Lê comigo o verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajudai os anciãos, congregai as crianças. Ei, os que mamam, recém-nascidos, o noivo saia da recâmara com a noiva, saiam dos seus aposentos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É tempo de santificar, é tempo de estabelecer a Assembleia Solene. Quem? Idoso. Eu estou caindo nos pedaços. Jejua, o idoso. É criança, o bichinho, deixa ele assistindo aí o desenho. Coloque a criança para jejuar. O direcionamento profético é para a criança. Até a Maria Júlia vai ter que jejuar. Porque o texto está falando aqui a respeito das crianças que mamam. Você está entendendo a gravidade do nosso nível de compromisso nesse segundo cenário? Se a pandemia passar, meu irmão e minha irmã, aí é que o povo de Deus tem que se preparar. Aí é que o povo de Deus, ele precisa se colocar na dependência de Deus. Meu irmão e minha irmã, e agora nós iremos para a terceira cena. Primeira cena, crise dos gafanhotos, direcionamento profético para a liderança. Segunda cena, invasão de um exército militar, direcionamento para todo o povo. Na terceira cena, são as respostas de Deus correspondendo à resposta que o povo deu ao direcionamento do profeta. O que aconteceu quando o povo correspondeu, quando o povo obedeceu o direcionamento? O que Deus fez na vida do povo? Deus ele prometeu, Deus ele fez restauração. Capítulo 2, verso 18, acompanhe comigo. A primeira restauração de Deus na vida do povo, como resposta à obediência. Deus ele restaurou a economia do povo. 2 verso 18, acompanhe comigo. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor, respondendo ao seu povo, disse: eis que vos envio trigo, mosto, azeite, sereis fartos. E vos não entregarei a vergonha entre os gentios. Removerei para longe o exército do norte, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Verso 24, verso 23, acompanhe comigo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer a chuva no primeiro mês. Verso 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Se o povo de Deus corresponder ao direcionamento profético, Deus vai restaurar emprego, Deus vai restaurar a economia, Deus vai restaurar a tua dispensa. Não é teologia da prosperidade, é o que Deus está prometendo àqueles que o obedecerem. Aleluia! Porque quem obedece princípios colhe bênçãos em abundância. Restauração da economia, em segundo lugar, verso 28, restauração espiritual.
Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito, assim diz o Senhor. Deus promete restauração econômica, mas também restauração espiritual. A renovo espiritual de Deus vindo sobre a tua vida. Terceira restauração de Deus está no capítulo 3 inteiro, não vou ler, mas resumidamente fala da punição contra os inimigos. Deus vai punir os inimigos. Era Ele quem estava à frente do exército. E no momento que Ele quiser, sem precisar que eu e você se arme para lutar contra o anticristo, o Filho do Homem, com o sopro, irá destruir todos os nossos adversários. É isso que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,8. Então os nossos inimigos serão destruídos, serão derrotados. Mas para concluir, meu irmão e minha irmã, Deus restaurou o seu povo. Deus promete nos restaurar. O que me chama a atenção é que aquele texto emblemático para concluirmos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, permaneça aí com a sua Bíblia aberta em Joel. Atos dos Apóstolos capítulo 2, quem sabe o que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecostes? Quando o povo, obedecendo ao Senhor Jesus, ficou em Jerusalém, o Espírito veio, encheu a casa, foram vistos entre eles línguas repartidas como que ele for. Pedro se levanta para dar uma resposta àquelas pessoas que estavam perguntando o que estava acontecendo aqui. E quem lembra qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse o quê? Atos 2, verso 14 e 15. Pedro vai dizer: isso que está acontecendo aqui é o que foi prometido em Joel. E aí Pedro vai repetir essa passagem que acabamos de ler, só que com uma diferença. Pedro, ele não vai falar a respeito do restante, né? Joel 2, verso 30 e 31. Lê comigo o que diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Há de ser antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Pedro vai falar só a respeito de Joel 2, 28 e 29. Ele não vai falar a respeito de 30 e 31. Sabe por quê? Porque 30 e 31, Joel está descrevendo a cena completa do terceiro cenário. Ele está falando de fenômenos apocalípticos. Mas Pedro, no seu tempo, interpretou o fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes não como o cumprimento total de Joel, mas como uma parcela desse cumprimento. É por isso que ele não recitou o restante, que fala a respeito desses fenômenos apocalípticos. Então o que aconteceu ali em Joel foi apenas o início do cumprimento dessa terceira cena. Mas por que Pedro entendeu que aquilo era o início da cena? Porque Pedro estava inserido em um contexto de perseguição. Assim como a Babilônia perseguiu o povo, se levantou com o exército, nos dias de Pedro, em que a igreja estava nascendo, o Império Romano estava perseguindo e assassinando cristãos. Aí Jesus deu a ordem: fica em Jerusalém. O que Pedro fez? Estabeleceu uma assembleia solene. Vamos aqui ficar aqui, orando, jejuando, se consagrando. Então, na mente de Pedro, ele estava vivendo essa terceira cena. Mas o que ele estava vivendo era apenas o início dela. Então, o que ele recebe é apenas uma parcela de Joel 2, 28.
Quem que vai receber o restante das parcelas? A igreja apocalíptica. Glória a Deus. Nós somos a igreja que irá viver a maior perseguição de toda a história. Glória a Deus. Nós somos a igreja que iremos vivenciar essa segunda e essa terceira cena na pele. Irão nos perseguir. Já estão até começando a querer nos perseguir. Mas diante desse cenário, a nossa resposta não é apenas compreender os enigmas, e sim estabelecer uma assembleia solene. Aleluia, Deus. O mesmo sentimento, estilo de vida da igreja primitiva deverá ser o estilo de vida da igreja apocalíptica. Aleluia, Jesus. Nós somos essa igreja e devemos, assim como a igreja primitiva, estabelecer essa assembleia solene. Estamos em um sentimento de mesa, de oração, de evangelização, de derramamento do Espírito. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque uma das maiores promessas dos últimos tempos, desse terceiro cenário, não é somente a volta de Cristo, e sim o grande avivamento que nos está prometido. Se no dia de Pentecostes, que era apenas parte da cena, eles receberam o que receberam, imagine nós que iremos completar a cena. Imagine o tamanho do avivamento que virá sobre nós. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, precisamos estabelecer esse cenário. Precisamos estabelecer esse cenário, meu irmão e minha irmã. Os filhos profetizarão, sim, mas nós só iremos viver Atos 2 se nós vivemos Joel 2. Eita, meu Deus. Quer receber o avivamento? Então jejue. Se os filhos querem profetizar, então eles também devem estar inseridos, os filhos, crianças. O jovem quer ser cheio, então jejua, então fique na assembleia solene. Os velhos querem sonhar, os velhos querem ser cheios, então não fique na rede, no fundo de uma rede assistindo jornal. Se o velho quer sonhar, o idoso quer sonhar, ele esteja também inserido em um ambiente de jejum, humilhação e adoração. Eu quero o avivamento, então se prepare para ele, meu irmão. Deixa de dormir. Coloca o teu despertador antes, meia hora, uma hora antes. Vai dobrar o joelho, vai colocar a boca no pó. Para de passar a vida comendo besteiras e jejua. Há um tempo de avivamento vindo sobre nós, nós precisamos estar preparados para ele. Meu irmão e minha irmã, não há mais como, não há mais tempo, não há mais espaço para evangelho gospel, não há mais espaço para evangelho coach, não há mais espaço para teologias da prosperidade, não há mais espaço para isso. Precisamos trocar os entenderimentos, aqueles que nos distraem, e focar, fixar os nossos olhos na cruz, no Evangelho, na oração e na palavra. O avivamento está vindo, e eu já sinto o cheiro de chuva. Quem está sentindo esse cheiro também aqui? Quem crê que nós somos a geração do avivamento? Quem crê que nós somos a geração apocalíptica? Quem crê que nós iremos vivenciar essa terceira cena? Feche seus olhos essa manhã. Quero que você entre nesse sentimento. Esqueça por alguns minutos, por alguns instantes, qualquer coisa. Esqueça. Fixe seus olhos